Agenda do Senado. Vamos lá, eu e o Gesiel Carvalho trazendo aqui a agenda do Senado com a ajuda dos nossos repórteres. A partir das 9 horas da manhã, tem audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura. O repórter César Mendes vai acompanhar a reunião. Bom dia, César. Bom dia a todos. A audiência da Comissão de Infraestrutura vai debater a descarbonização do transporte marítimo no mundo, as regras globais que serão obrigatórias e as mudanças significativas já iniciadas no cenário marítimo internacional. Participam do debate Rodrigo Hollenberg, secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Mauro Samarco, presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Flávio Aruo Matui, assessor da Organização Marítima Internacional, e Ana Carolina Souza do Bonfim, do Ministério de Portos e Aeroportos, entre outros convidados. Essa reunião está prevista para começar às 9 horas e eu volto agora com vocês no estúdio. Muito obrigado, César. Às 10 horas, a Comissão de Educação e Cultura deve votar o projeto que institui a Política Nacional do Livro e Regulação de Preços. Também às 10, a Comissão de Assuntos Econômicos discute 9 itens. Um deles é o projeto que prevê o pagamento continuado do abono natalino do programa Bolsa Família. Às 11 horas da manhã, a Comissão de Segurança Pública analisa o projeto que pretende criar a medida excepcional de reserva da identidade de testemunhas. Vamos agora à parte da tarde. Às 2 horas, sessão deliberativa no plenário do Senado. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E uma excelente terça para todos os nossos ouvintes. E o plenário pode votar hoje a autorização para o plantio de lavouras de culturas anuais, o reflorestamento e a reconstituição de vegetação nativa sobre as faixas de domínio das rodovias, desde que preservada a segurança do trânsito. Também está na pauta a criação do Dia Nacional do Maracatu, a ser celebrado em 1º de agosto, e do Inventário Nacional de Substâncias Químicas, para controlar o risco de circulação e prevenir impactos nocivos para a população e o meio ambiente. A sessão do Senado começa às 2 horas da tarde com os discursos dos senadores e às 4 horas com as votações. Tudo transmitido ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos os nossos ouvintes, uma excelente terça-feira. Adriano, Gesiel. Muito obrigado, Érica Christian. Seguindo com a parte da tarde, também às 2 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos faz uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária em relação à transição e fiscalização. Às 2h30, a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas promove uma audiência pública preparatória para a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, marcada para o mês que vem, no Azerbaijão. E para acompanhar os trabalhos legislativos, além de continuar nos serviços de comunicação do Senado Federal, rádio, TV e também na internet, você pode acessar senado.leg.br. Dedo de prosa, um tema de interesse do cidadão. Desde a pandemia de Covid-19, a saúde mental vem recebendo mais atenção da sociedade, reduzindo o preconceito com tratamentos psiquiátricos e psicológicos. A depressão, um dos males que abalam a saúde mental, já é tema desde o ano passado, de uma semana no mês de outubro dedicada a palestras, debates e eventos, abrangendo todos os aspectos da doença. A lei que promove a iniciativa busca enfrentar a depressão, divulgando formas de acesso à atenção à saúde mental. A ideia é também falar dos avanços obtidos em diagnóstico e tratamento da doença. Médico, o deputado Paulo Folleto, do PSB do Espírito Santo, apresentou em 2015 a proposta que deu origem à lei. Foi na pandemia que o projeto passou pelo Senado, onde a senadora e também médica Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, foi a relatora e enfatizou que a depressão é a doença do século XXI. Zenaide apontou a importância do diagnóstico precoce ao alertar que muitas vezes quem sofre de depressão ou seus familiares não querem admitir a doença nos primeiros sintomas, deixando o quadro de saúde mental se agravar. No Congresso foi criada a Frente Parlamentar Mista para a Promoção da Saúde Mental, com a adesão de mais de 200 deputados e senadores em 2023.
mesmo ano da lei que instituiu a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. O grupo parlamentar tem a missão de fortalecer o Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Saúde Mental e a Rede de Atenção Psicossocial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina e o segundo colocado nas Américas. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, a depressão é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com a doença. E se essa é uma doença, não pode levar os pacientes a negarem sua existência ou terem vergonha de passar pela situação. Como qualquer outro problema de saúde, precisa ser tratado. E os psiquiatras e psicólogos são os profissionais especializados que vão garantir o bem-estar do paciente. Não há motivo para esconder e não falar sobre o assunto. Ou será que se alguém apresentar sintomas de diabetes, doença do coração, por exemplo, é razoável se negar a ir ao médico e não tomar medicamento? Ou mesmo achar que o problema não existe e a pessoa pode ficar sem tratamento? Gente, depressão é doença e, como tal, a pessoa precisa de tratamento adequado. Daí a importância de iniciativas como a Semana Nacional de Conscientização sobre a Depressão. Verdade, gente. E é muito importante essa conscientização da sociedade. Por quê? Porque depressão não é, por exemplo, um capricho da pessoa, não é, desculpa aqui a palavra, mas alguns usam essa palavra, frescura. Não, gente, depressão é doença, precisa ser tratada. Existem profissionais capacitados para dar um tratamento que dê qualidade de vida para a pessoa. O Sistema Único de Saúde tem os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial na sua cidade, deve ter um no seu bairro. Então, é importante todos nós nos conscientizarmos sobre a depressão e tirar os preconceitos relacionados à depressão. Isso que você falou é muito importante, Adriano, e a gente fala aqui com você. Se você tem algum dos sintomas da depressão, se você aí está com aquela tristeza que não passa, não está se sentindo bem mentalmente, aquele, você o sabe, peito, né, fica ali uma dor. Uma dor que não passa, uma tristeza que não passa, angústia. Uma melancolia, uma angústia. Procura tratamento, procura ajuda, porque pode ser sintoma, pode ser início de uma depressão, e quem vai poder ajudar você é um profissional de saúde especializado. Não se feche, é muito pior se isolar. Você precisa realmente de tratamento e é a hora de procurar realmente um profissional de saúde para saber o que é que você tem. E aí, se for um sintoma de uma depressão que está chegando, você se tratar tranquilamente, sem nenhum tipo de preconceito com relação ao estigma da doença que é a depressão, e que muitas vezes a pessoa não procura o tratamento por conta disso. É verdade. Pé de Meia. Seu dinheiro no mundo dos investimentos. Olá, investidoras e investidores, bem-vindos ao Pé de Meia. Hoje eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito séria. O crescimento avassalador dos sites de aposta online, as chamadas bets. Os aplicativos de aposta online têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil. De acordo com a 7ª edição da pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, feita pela Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais, Anbima, o país já possui mais apostadores do que investidores na maioria dos produtos de investimentos disponíveis no mercado. Isso mesmo. Somente em 2023, cerca de 22 milhões de pessoas, 14% da população, fizeram pelo menos uma aposta desse tipo. Desse total, 5 milhões fazem apostas frequentemente e 2 em cada 10 apostadores consideram as bets uma forma de investimento financeiro. E é aqui que eu quero fazer um alerta. Apostas não são investimento financeiro. Pior, apostar pode levar a consequências drásticas como o vício, a compulsão
e a ruína financeira. Entre as principais motivações, 40% dos entrevistados na pesquisa da Ambima informaram que jogam para ganhar um dinheiro rápido e 39% para ter um retorno alto. Além das bets, crescem também os jogos de cassino online, como caça-níqueis, roletas e outros. Gente, a vontade de fazer dinheiro rápido e de ficar rico da noite para o dia é tentadora. Mas a realidade é que a chance de perder dinheiro é infinitamente maior do que a de ganhar. Como resultado disso, muitas pessoas têm se endividado ao participar dessas atividades. Eu repito para deixar bem claro, apostas definitivamente não têm nada a ver com investimento. E uma coisa que muita gente tem se enganado é pensar que esse comportamento afeta apenas os adultos. Não mesmo. Crianças e adolescentes também têm entrado nessa onda, criando desafios para suas famílias e escolas. O vício em bets, especialmente em jogos de futebol, afeta principalmente adolescentes que são influenciados pela publicidade das empresas patrocinadoras. E o tema ganhou tanta relevância que o governo federal publicou regras e normas para disciplinar a atuação das empresas que promovem esses jogos no Brasil. O fato é que os jogos de apostas online têm se tornado uma preocupação crescente para pais e educadores. Porque com a facilidade de acesso a aplicativos de apostas e a atração de jogos que utilizam mascotes e personagens cativantes, crianças e adolescentes estão cada vez mais expostos a riscos significativos. Pesquisadores e médicos alertam que o vício em jogos de azar é tão intenso quanto a dependência causada por cigarro, álcool e drogas ilegais, devido à liberação de dopamina, que é um hormônio do prazer que gera dependência. Crianças e adolescentes são especialmente vulneráveis porque a região do cérebro responsável pelo autocontrole não está totalmente desenvolvida. E como identificar comportamentos relacionados ao vício em apostas nas crianças e adolescentes? Olha, alguns sinais podem ajudar os pais a perceberem o problema em seus filhos. Entre os sinais de alerta estão mudanças de humor, segredos sobre atividades online, perda de dinheiro ou objetos de valor sem explicação e um interesse obsessivo por jogos e apostas. Fique atento se você identificar mudanças como essas no comportamento de seu filho. E o Pé de Meia dá 3 dicas para proteger seus filhos do vício em apostar. Em primeiro lugar, todas as iniciativas para tirar os filhos das telas são válidas. Sugira e participe de atividades ao ar livre, esportes, trilhas, mais natureza, menos tempo de tela. Existe vida fora do mundo digital. O segundo, diálogo. Os pais devem conversar com seus filhos sobre os perigos das apostas online e estabelecer limites claros quanto ao uso de aplicativos e jogos. Além de dialogar e monitorar o uso de dispositivos, é preciso limitar ou eliminar o acesso dos adolescentes a cartões de crédito. Se ele já tiver um, exerça o monitoramento da fatura para identificar indícios de apostas online. É muito importante que qualquer medida seja acompanhada por muita conversa. Não proíba somente, mas explique o porquê de sua preocupação. Ensinar sobre a importância da gestão financeira e os perigos do endividamento é crucial. E dê o exemplo, né? Não adianta nada bradar sobre os perigos da aposta online se você aposta em tudo quanto é bet da vida. Seja coerente. E terceiro, parceria. Participe ativamente das atividades online dos filhos, como jogar juntos, discutir os conteúdos consumidos. Isso pode ajudar e vai criar um ambiente de confiança e prevenção. Fique de olho, investimentos e jogos de azar são coisas muito diferentes. Além da prevenção, é essencial compreender a diferença entre investimentos e jogos de azar. Investimentos envolvem a aplicação de dinheiro em projetos ou ativos com o objetivo de obter um retorno ao longo do tempo, isso baseado em análises e informações sólidas. Jogos de azar, gente, são baseados na sorte e não garantem nenhum retorno, sendo projetados em sua maioria para beneficiar a casa de apostas. Entender essa diferença
pode ajudar a evitar que adultos e jovens sejam enganados pela promessa de ganhos rápidos e fáceis. Retorno nos investimentos requer disciplina e paciência. Quem não tem isso vira presa fácil para o canto da sereia daqueles que prometem lucro rápido e fácil. Na vida real, não funciona assim. Por hoje é só. Lembrando que você também pode ouvir o Pé de Meia na página da Rádio Senado na internet, em senado.leg.br/rádio ou em podcast no seu agregador de podcasts preferido. Até o próximo programa. Pé de Meia, o seu programa de finanças pessoais da Rádio Senado. O crescimento das apostas online tem preocupado autoridades, especialistas em saúde mental, comércio varejista e por aí vai. A popularização das chamadas bets criou uma nova situação. Casais que se divorciam por esse motivo devem dividir de que maneira as dívidas contraídas com plataformas de apostas. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Merces da Silva Nunes. Ela é advogada especialista em direito de família e atendeu o nosso convite aqui da Rádio Senado para conversar um pouquinho sobre essa situação. Doutora Merces, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Muito bom dia, Gesiel, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Merces, como é que essas dívidas devem aparecer aí num processo de partilhas de bens, por exemplo? Pois é, tudo depende do regime de casamento, do regime de bens das pessoas. Então você tem o regime tradicional, é o regime de comunhão parcial de bens, em que todos os bens adquiridos pelo casal durante o casamento são dos dois, na proporção de 50-50. Então, ou um outro regime é o regime da separação de bens, que é uma separação total, cada um tem sua vida, suas despesas, seu patrimônio, e essas coisas não se misturam. Então vai depender do regime de bens. Se o regime de bens, que é o mais comum, é o regime da comunhão parcial de bens, aquele cônjuge que não é o cônjuge que tem o vício em jogo, não pode perder o seu patrimônio em razão disso. Então, numa separação, num divórcio, eles devem fazer esse ajuste e a pessoa que não tem o problema deve ficar com um valor maior nesta partilha para compensar eventuais bens que tenham sido perdidos em razão da dívida de jogo. Com relação a essa questão prática do dia a dia, o que é que a senhora tem enfrentado com relação a isso? Já é comum acontecer esse tipo de coisa? Tem aumentado com a popularização das bets? Qual a sua experiência com relação especificamente a esse assunto, doutora Merces? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte: está realmente aumentando o número de divórcios motivado pela questão do vício em jogos, principalmente nessas bets. Por quê? Porque a pessoa não precisa nem sair de casa para jogar. Ela joga pelo celular, ela joga pelo computador. E o jogo, tanto quanto qualquer outro vício, ele é assim um destruidor de tudo. Porque a pessoa se torna compulsiva e ela vai cada vez mais buscando alternativas de arrumar dinheiro, fazendo empréstimo, usando cartão, estourando o patrimônio da família. Então, o que nós temos visto no escritório ultimamente é um aumento dos casos de divórcio motivados por isso. Então, chega um desentendimento dos casais, chega num nível tão absurdo que não é mais possível a convivência entre eles. E aí sofre toda a família, sofrem os filhos. Então, nós temos sim observado nos últimos 2 anos para cá, principalmente um pouquinho depois da pandemia para cá, isso começou a acontecer. E nós não tínhamos esse problema antes das bets. E a confusão das bets é pior ainda, doutora Merces. A gente até falou sobre isso com relação à questão das apostas online. Aqui está disponível 24 horas por dia. A pessoa está no celular, não tem mais aquele negócio. Não. Abriu ali a lotérica e está na hora de jogar. Eu vou jogar. Não, você joga de manhã, de madrugada. 24 horas por dia, a disponibilidade é total e muito fácil.
A facilitação me parece o maior problema, porque, de fato, como você está dizendo, 24 horas por dia isso está disponível para qualquer pessoa. E vamos dizer assim, ninguém nasce viciado, né? A pessoa se torna viciado, porque é uma área do cérebro que vai se adaptando a isso, e ela vai buscando cada vez mais até que a pessoa desenvolve um comportamento compulsivo. E muitas vezes a família não percebe, isso a gente tem visto no escritório. Quando a família percebe que aconteceu isso, que o marido, basicamente, né, não que não possa acontecer com as mulheres, elas também jogam, mas basicamente os casos que nós tivemos no escritório e temos agora são de maridos que se viciaram. Então a mulher não percebe, o filho não percebe, a família não percebe, porque ele está no celular e todos estamos no celular, né, o tempo todo, isso nos acompanha sempre. Então a pessoa não tem mais não precisa mais esconder, ela não precisa de um motivo para sair de casa para jogar. Então essa facilidade, no meu entendimento, foi o que de pior pode acontecer para todo mundo, porque as pessoas estão com isso 24 horas disponível. Que dicas a senhora daria para um casal que está enfrentando essa situação, doutora Merces? Bom, primeira coisa que a gente já teve no escritório, nós tivemos casos que o divórcio foi realmente a saída, e nós tivemos casos também que alguns ainda estão em andamento, que a gente consegue, pelo menos, levar a pessoa para fazer um tratamento. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que admitir que ela tem um vício em jogo, porque se ela não admitir, não vai ter tratamento possível. E a família tem que ter um pouco de compreensão com isso. Se isto não for possível, então medidas práticas. Primeira coisa, separa a conta bancária, cada um tem a sua, não importa se você tem despesas dentro de casa, que são despesas comuns, cada um tem a sua. De preferência, limite o valor e tire cartão de crédito da outra pessoa, para que ela não comprometa o patrimônio da família. Se isto não for suficiente, então uma mudança de regime de bens. Vai sair do regime de comunhão parcial de bens para um regime de separação de bens, que aí você consegue preservar o patrimônio da família adquirido até agora. E se isso não for possível, porque já perdeu algum patrimônio que foi comprometido nisso, o caso tem que ser analisado para ver se esse comprometimento não aconteceu mediante fraude, sem conhecimento da família, com falsificação da assinatura do outro cônjuge, porque tudo isso está acontecendo. As pessoas estão ficando assim muito descontroladas em relação a esse jogo. Então, medidas práticas, a primeira de tudo é separar o patrimônio, para preservar o patrimônio da família, que ele não seja perdido no jogo. A senhora falou sobre essa mudança do regime de bens. Essa mudança ela pode ser feita no cartório ou tem que ter um advogado, doutora? Não, a mudança de regime de bens ainda é feita na justiça, mas você, por exemplo, você não precisa motivar o divórcio. Se a questão for o divórcio, a pessoa pode se divorciar sem necessariamente ter um fundamento, um motivo. Eu não quero mais o casamento, eu vou e me divorcio. Mas a mudança de regime de bens ainda é uma medida tomada na justiça. Então nós temos que entrar com o pedido de mudança de regime de bens e, neste caso específico, haverá fundamentação. Então, para o juiz não achar que isso está sendo mudado para lesar terceiros, pessoas que estão comprometidas, dívidas contraídas, nós fazemos a prova de que há um vício em jogo, muitas vezes até com um laudo de um profissional, constatando a existência do vício, para justificar para o juiz a mudança de um regime mais amplo, que é o de comunhão parcial de bens, para um regime mais restrito, que é o da separação. Mas ainda é na justiça. Por enquanto, nós estamos na justiça. Doutora Merces da Silva Nunes, ótimas dicas com relação a esse fato que é presente hoje na sociedade, e com a explosão das apostas online e das bets, isso tem levado muitos casais ao divórcio. E com relação à questão também na hora de dividir, na hora da partilha, como é que fica essa situação. E essas dicas que a senhora deu são muito importantes. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade, doutora Merces. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês. O Dia das Crianças já passou, foi no último sábado, e os presentes já devem estar nas mãos da meninada. Mesmo assim, vale a pena ainda dar uma checada no brinquedo que você deu para sua filha ou seu filho. Será que ele esconde algum perigo? Vamos conversar sobre o assunto com Sérgio Tanuri, que é advogado especialista em direito do consumidor. Sérgio, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos que nos ouvem na Rádio Senado. Sérgio Tanuri, quais são os principais perigos que podem vir com um brinquedo? Eu costumo dizer, Adriano, que brinquedo não é brincadeira. Por quê? Você está dando um brinquedo para aquele ente que você mais ama, que é o seu filho. E muitas vezes, dentro de um brinquedo, pode vir uma armadilha, como? Devido à fabricação inadequada. Isto tem que ser muito bem resolvido através de fiscalização dos órgãos regulatórios e também, lógico, da atenção dos pais, que devem estar atentos no momento da compra. Ok, então a gente pode aí citar, por exemplo, um brinquedo que tem uma peça solta. Para uma criança pequena isso pode ser um perigo. Um produto com material tóxico, né? A criança coloca na boca ou pode dar alguma alergia. Um brinquedo fora da classificação etária. São vários os problemas, né, Sérgio, que um brinquedo pode trazer. E o pai ou a mãe só descobre isso quando a criança desembala o brinquedo, desembrulha o brinquedo e começa a interagir com ele. Se o brinquedo tem algum desses problemas, dá para trocar na loja e receber o dinheiro de volta? Sim, dá. E o consumidor tem 30 dias para fazer isto. Por quê? É o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Por isso que eu falo, você, pai, ao comprar um brinquedo, opte pela compra em um comércio formal, ou seja, uma loja estabelecida. Porque aqueles que compram brinquedos no comércio paralelo, chamados camelôs e outras formas de comércio de rua, normalmente não tem, primeiro, fiscalização no brinquedos e também, por não ter autorização legal, não é obrigado a trocar. Como que vai trocar? Se um camelô que está num dia no lugar pode não estar lá de novo no outro dia. Então, apesar dos preços atrativos, no final das contas, o barato pode se tornar caro. E o momento de alegria de um pai pode se tornar uma frustração se não forem tomados alguns cuidados no momento da compra de um brinquedo. Ok. Se a gente sabe que nas compras online tem lá o período, né, do direito do arrependimento, né, um período aí de, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, 7 dias, né, a partir da compra. Agora, numa loja física, que o pai comprou numa loja física, estabelecida, como você bem explicou. Aí ele vê, epa, esse brinquedo aqui não vai ficar legal para o meu filho, não. Ele pode, então, voltar na loja, mesmo o brinquedo estando desembrulhado, voltar e pedir a troca? Então, vamos, só para deixar bem claro, só para deixar de uma forma bem claro a questão da garantia. A garantia legal para produtos duráveis como brinquedos é 90 dias. Como pode ser exercida a garantia legal? Garantia legal é que se um produto tiver um vício, ou seja, um defeito de acordo com a lei, o consumidor, mesmo abrindo e desembrulhando o brinquedo, ele pode comparecer à loja onde comprou e trocar o brinquedo ou ter o seu dinheiro de volta. Por quê? A chamada garantia legal de 90 dias para os produtos duráveis. Com relação a compras online, como você bem disse, são 7 dias a contar do recebimento do produto. Recebeu o produto, você tem 7 dias para devolver a compra online, exercendo o seu direito de arrependimento. Então, ficando bem claro aí, 7 dias para compras online e depois para produtos com defeito. O prazo estipulado para a troca de brinquedos será de 90 dias após a compra, caso apresente alguma irregularidade. E é importante lembrar que a substituição pode ocorrer tanto na loja quanto no fabricante. Lógico que sempre apresentando a nota fiscal. Por isso que eu digo sempre, peça e guarde a nota fiscal.
Agora, Sérgio, vamos supor aqui numa situação. Então, por exemplo, uma peça solta, um produto tóxico, isso aí deu para entender que o pai ou a mãe pode reivindicar aí que o produto está na garantia, então ele não é adequado para a criança. Mas, por exemplo, um caso como faixa etária diferente. O pai ou a mãe comprou lá, ele não observou bem, mas viu lá, tem sempre do lado de fora da caixa do brinquedo, deveria ter, a faixa etária para aquele brinquedo. Ele leva um brinquedo com faixa etária de 12 anos e o filho tem 8. Ele descobre isso em casa. Ah, levei com faixa etária de 12. O produto está bonitinho, certinho. Mesmo nesse caso, dá para trocar o brinquedo? Depende da política da loja. Primeiro, foi muito bom você ter tocado na questão da faixa etária, porque a indicação dessa informação é obrigatória. Apesar de muitas vezes a gente optar por comprar um brinquedo que não corresponde à idade do seu filho, da sua filha, às vezes porque pede, essa atitude, ela pode colocar em risco a criança. Por isso, há um rigor e uma obrigatoriedade da indicação da faixa etária, que lá diz claramente, né, a conformidade e a indicação de um brinquedo para respectiva idade, porque crianças menores podem ficar colocadas em risco, né, expostas a riscos por causa de alguns componentes que se soltam. Dessa forma, tem que tomar muito cuidado ao adquirir esse brinquedo. Se chegou ou recebeu um presente e viu que a faixa etária é diferente, por exemplo, é um filho recém-nascido e aí ganhou um presente de quem indicado para maiores de 10 anos. Lógico, a pessoa pode comparecer numa loja e solicitar a troca. Lembrando que, apesar de não ser obrigatório a troca de produtos, nesse caso, porque a troca de produtos só é obrigatória de acordo com o código se apresentar defeitos, e falamos aqui que é 90 dias para bens duráveis, troca por garantia, a maioria dos comércios, eles têm como política, uma forma de fidelizar a clientela, dar essa possibilidade de troca de um produto por outro, uma forma de agradar. Eu acho que consegue uma pessoa que tem um filho, por exemplo, de 1 ano, 2 anos e recebe um brinquedo que é indicado por uma faixa etária limite maior, acredito que a loja sim vá efetuar a troca. Maravilha. Estamos conversando com Sérgio Tanuri, advogado especialista em direito do consumidor, assunto presente do Dia das Crianças. A data já passou, mas a criançada já está brincando aí com os mimos, com os presentes, mas pode ser que algum brinquedo esteja com algum problema e aí o Sérgio está dando boas dicas para os pais para trocar o produto. Bom, talvez a próxima chance para dar um brinquedo, Sérgio, seja na Black Friday, no final de novembro, né? Além das falsas promoções, que cuidados os pais devem ter para não ter problema? Tem que tomar cuidado com, primeiro, itens importados, mas sem procedência. Isso quer dizer o quê? Que entraram no país sem uma rigorosa fiscalização, expondo desta forma as crianças a perigos. Tem que também tomar cuidado com produtos genéricos, que apesar de ser muito mais barato do que os originais, às vezes pode soltar uma pecinha e a pessoa vir a engolir, a criança vir engolir e passar mal. Tem também a questão da química de produtos. Tem produtos, quando você compra um produto sem origem, ou às vezes de uma forma, né, de um comerciante, no comércio de rua, por exemplo, de um camelô, e não tem um cuidado do fabricante ou uma fiscalização, existe aí a ciência que você está assumindo o risco, caso eventualmente dê algum problema ao seu filho, e ninguém quer ver a sua criança exposto a risco. Por isso que eu indico claramente, não pode brincar com criança. Brinquedo não é brincadeira. Opte por produtos que possuem o selo de qualidade do Inmetro. Perfeito. Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia.
Então, o Inmetro, ele tem uma rigorosa apuração, uma rigorosa avaliação dos brinquedos e os produtos. Os brinquedos que possuem o selo de qualidade do Inmetro, eles estão garantidos, estão liberados para compra. Tem também a questão da Brinq, né? A Brinq, Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, que tem uma certificação também. Então, pode comprar produtos, na Black Friday aí vai ser uma oportunidade, já pode até adiantar a compra de Natal, mas escolha produtos originais e de procedência, para não expor a criança a qualquer risco, porque a consequência vai ficar muito difícil e a gente não quer que a escolha de um presente se torne um calvário. Ok, Sérgio Tanuri, muito obrigado, viu, pela entrevista, pelas dicas, sempre muito bem-vindas. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Adriano, eu que agradeço, estou à disposição sempre da Rádio Senado e um bom dia a todos.